Muito tem se falado no passaporte da vacina, mas como isso vai funcionar no trabalho, nas empresas? Para comentar esse assunto, o programa Entrevista Especial conversou com uma advogada, Ana Carolina Petrucci. Confira. Bom, doutora, na mídia, na grande imprensa, tem se falado muito em passaporte da vacina, o passaporte da vacinação. E a gente queria entender como isso vai funcionar no ambiente profissional, nas relações trabalhistas, empresariais. Primeiro, eu queria que você falasse das obrigações do empregador. Quais são agora os deveres da empresa, enfim, para receber os funcionários nessa retomada das atividades, principalmente em relação à segurança sanitária? Perfeito. Exatamente, esse é o momento que a gente tá vivendo agora, de retomada das atividades presenciais, né? Em que cabe ao empregador garantir um ambiente seguro e saudável para os seus empregados, né? Essa disposição é uma disposição legal, é um dever de custódia, como a gente chama, e também é chamado de cláusula de incolumidade, né? Porque incumbe realmente ao empregador proteger os empregados, né? A saúde e a segurança desses empregados, zelar pelo atendimento dessas normas de higiene e segurança, né? Nesse contexto pandêmico, o que a gente verifica é que os empregadores eles têm que lidar com uma situação mais delicada, porque ao mesmo tempo em que eles não podem colocar os demais trabalhadores em risco, existe aí um possível conflito da liberdade individual dos empregados de não se vacinarem, né? Então, de que forma que isso pode se resolver? Né? E também aqui a gente tem que ter o cuidado pela entrada em vigor da LGPD, né? Que protege os dados sensíveis de todas as pessoas, inclusive dos empregados. Então, de que forma que isso pode se implementar, né? Garantir esse ambiente seguro para os empregados que estão voltando ao trabalho presencial e, ao mesmo tempo, não invadir, talvez, uma esfera que não possa ser invadida pelo empregador, né? Daí que vem todos esses questionamentos. Então, o que nós normalmente temos visto e recomendado, né? Primeiro, uma campanha muito forte de conscientização dos empregados, né? Então, assim, distribuir panfletos, colocar avisos no mural da empresa, conversar com os empregados, ter esse canal de diálogo aberto para que os empregados possam compreender a segurança e a eficácia das vacinas. Tá? Caso esses empregados eles se recusem a se imunizar, o empregador ele pode afastar esse empregado da atividade presencial, né? Então, tentar priorizar, passar esses empregados para o regime telepresencial, para que eles não sejam ponto de contato e de risco, portanto, com outros trabalhadores. Tá? A gente fala aqui, então, na verdade, de um interesse coletivo se sobrepor ao interesse individual do empregado. Né? E esse interesse coletivo, ele já foi, inclusive, chancelado pela STF em relação à vacinação compulsória, né, em julgamento em dezembro do ano passado, em que ficou muito clara a decisão da Suprema Corte de que os empregados não, desculpa, as pessoas em geral não podem colocar as suas convicções pessoais, sejam elas de cunho religioso, político, filosófico, na frente do interesse coletivo de saúde e segurança das pessoas, né? A proteção à vida e à saúde. E aí eu já faço o link com a LGPD, né? Porque como o certificado de vacinação ele vai apresentar dados sensíveis dos trabalhadores, a lei ela prevê hipóteses bem específicas em que esses dados podem ser tratados. E aqui tratados, eu digo, armazenados, coletados, eventualmente repassados, né? Que é com o consentimento do empregado, ou por cumprimento de obrigação legal ou regulatória, ou ainda para proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro, né? Então, o consentimento do empregado aqui, ele acaba ficando um pouco prejudicado, às vezes discutível, porque se entende muitas vezes na Justiça do Trabalho que a manifestação de vontade do empregado, ela viciada, né, pelo desequilíbrio dessa relação de emprego. O cumprimento de obrigação regulatória ainda não é o caso, porque essa não é uma obrigação legal, né, de vacinação contra a Covid especificamente.
Então, a gente teria essa hipótese de proteção à vida ou à incolumidade física desse empregado e também de terceiros, né? E aqui, de novo, a gente fala, então, dessa cláusula de incolumidade, né? Desse dever do empregador de garantir esse ambiente seguro para todos os seus trabalhadores. Né? Legal. De tudo isso que a senhora falou, alguns pontos eu acho que devem ser ressaltados. Primeiro, interesse coletivo e interesse individual. Eu acho que aí é uma equação importante de se solucionar. Então, partindo desse ponto, qual é o dever individual do funcionário? A gente começou falando da empresa. Então, para equacionar interesse coletivo e individual, qual o dever que o funcionário deve ter em mente, deve se conscientizar que ele tem? Claro. Todos os empregados, eles têm que aderir às normas de saúde e segurança das empresas, né? E aqui, inclusive, eu ressalto que o Ministério Público do Trabalho, ele elaborou um guia técnico sobre a vacinação da Covid-19, em que ele destaca que a vacinação é um direito-dever. Então, ao mesmo tempo que é um direito da pessoa se vacinar, para que ela se proteja, é também um dever com o coletivo, é um dever para a sociedade nos vacinarmos, porque a gente evita ser vetor das doenças, né? A gente tem um plano de imunização muito destacado, né, no Brasil, e agora, com toda essa situação de pandemia, a gente está vendo um esforço grande também para que a vacinação ela seja implementada a larga escala, né? E nesse contexto de pandemia, então, além das normas usuais de segurança e higiene que esse empregado ele se submete numa relação de emprego, que faz parte do poder fiscalizatório e diretivo do empregador, ele também tem esse dever perante a sociedade, perante seus colegas de trabalho, perante a sua chefia, então perante o empregador, né, de se vacinar em proteção de terceiros, não só a sua própria proteção. Outro tema importante e também polêmico que você citou é o termo vacinação compulsória. A vacinação não é obrigatória, pode-se exigir à empresa obrigatoriedade, e isso não está previsto na lei. Essa vacinação compulsória, é importante fazer uma diferenciação entre vacinação compulsória e vacinação forçada. Essa é uma diferenciação que, inclusive, o STF, nesse julgamento de dezembro de 2020, fez. A vacinação compulsória significa que os entes públicos e privados podem adotar medidas restritivas àqueles cidadãos que se recusem a se vacinar. Tá aí, mais uma dica importante. E aqui é sempre assim, especialistas dão dicas que vão ser importantes para o seu dia a dia. Então continue ligado e até a próxima.